Eu tinha 6 anos de idade, em 1975, e eu morava aqui em São Paulo, no centro de São Paulo, e só que tivemos um problema e, enfim, por problemas pessoais, tivemos que mudar, né, de uma hora para outra, para uma cidade do interior, onde meus avós paternos moravam, e lá existia algumas casas que era do meu avô, e uma destas casas seria um lugar que a gente iria morar por um tempo. E eu lembro que nós mudamos, né, para esta cidade, e inicialmente, até organizar a casa, nós ficamos em outro lugar improvisado, e depois acabamos mudando para uma das casinhas que meu avô tinha. Era uma casinha de madeira, uma casinha destas de interior mesmo. Eu me lembro que tinha uma área, né? Era um lugar até bonito, mas ela era bem solitária, um tanto quanto assim triste, né? E para mim foi um pouco complicado, embora eu tenha sido criada quando pequena em fazenda, tinha costume de morar, né, em lugares assim mais interioranos, mas ali eu sentia assim um pouco de... Eu estranhava um pouco, até porque não tinha luz elétrica, não tinha... Inclusive a água colocaram depois, e tinha o ribeirão assim um pouco abaixo, que depois acabou colocando a água. Eu lembro que no início não tinha. E era uma casinha até simpática, mas ela não tinha pintura, ela era de madeira, assim, ela era a madeira mesmo. E tinha uma área, tinha a primeira sala, o quarto que era da minha mãe e do meu pai, depois tinha uma outra sala que seria a copa, um outro quarto que era o quarto que eu dormia, e tinha uma escada que descia e era a cozinha, e depois tinha quintal lá fora, enfim. E eu tinha uma irmã, ela era pequena, ela era bebê ainda, e ela tinha aqueles andador que a criança ficava andando, e o chão era de assoalho, então fazia muito barulho. E quando eu fui morar lá, eu morei por pouco tempo lá também, porque depois eu fui morar com uma outra tia, mas enfim, nesse meio tempo eu lembro que era um inferno à noite para poder dormir, porque eu não conseguia dormir. Eu passava a noite toda acordada, e eu acho bem interessante que até hoje eu me lembro muito nitidamente das imagens e dos acontecidos, né? Quando nós mudamos para essa casa, muitas coisas ficaram em caixas, encaixotadas. Então eu tinha alguns brinquedos. Nós morávamos num apartamento antes de mudar para essa casa, e muitas coisas acabou ficando em caixas, né? Não me lembro bem o porquê, minha mãe deixou em caixas. Eram várias caixas assim na parede do quarto, onde tinha inclusive uma janela, e eu não conseguia dormir porque essas caixas durante a noite... Lá era muito escuro, eu achava muito interessante. A casa era muito escura, né? O local era muito escuro porque não tinha luz. Porém, eu abria a janela, então entrava um pouco de claridade, mas muito pouco, às vezes quando tinha lua. Mas era muito escuro. Só que conforme eu ia dormindo, às vezes eu ficava com muito medo, então eu cobria a minha cabeça. Mas eu ouvia muito
muita coisa. Eu ouvia, por exemplo, na cozinha não, na sala e na copa, eu ouvia a minha irmã no andador, batendo os pezinhos, andando assim. Eu ouvia a minha mãe conversar, andar pela sala, pela copa, conversar, ouvia ela conversar com meu pai também falar. Eu ouvia como se eles estivessem na cozinha e na sala. Até então eu achava normal, porque de repente podia ser que eles estavam lá, mas eu sabia que eles estavam dormindo, porém eu não queria pensar muito, né? Então eu preferia achar, não, eles estão lá, né? Com um pouco de receio, e eu ficava com a cabeça coberta, não tinha coragem de verificar. Até que um dia eu levantei, eu tirei a coberta e eu fiquei ouvindo, eu ia olhar, porque a porta ficava fechada. Mas na hora que eu ia abrir a porta, eu ouvi a minha voz. Daí eu pensei, não, pera, tem coisa errada, né? Como assim? Eu tô ouvindo a minha voz e eu conversando com a minha mãe, brincando com a minha irmãzinha, e assim, como se eu estivesse em outro mundo vendo tudo aquilo. Gente, eu não tava lá, eu tava ali, né? E isso foi um nó, eu voltei pra cama, cobri a cabeça, falei, não, eu não vou ver, né? Não vou olhar isso. E tinha aquelas lamparinas a óleo, né? Porque na época, como não tinha luz ainda, tinha uma lamparinazinha que colocava no óleo e acendia. E eu tinha uma dessas no quarto. Então, eu não sabia o que era pior, né? Se era deixar aceso aquilo ali ou se era apagar e não ver mais nada. Mas eu fiquei ali com muito medo. E nesse dia, quando eu ouvi isso, eu fiquei com muito medo. Eu não tive coragem de abrir a porta e olhar se eram eles de fato. Enfim, não podia ser porque eu não estava lá, eu estava ali, né? Era uma coisa muito louca. Mas eu tinha acesso ao quarto da minha mãe, né? Tinha uma porta. E eu ouvindo tudo, aquela transição, aquela conversa, aquela rotina do dia. Só que à noite eu abri o quarto da minha mãe estava dormindo, meu pai estava dormindo, a minha irmã estava dormindo, não tinha ninguém na sala. Eu confesso que eu senti muito medo mesmo, mas eu tinha muita vontade de olhar. Mas eu confesso que eu não olhei. Era a vontade de olhar com medo misturado. E eu contei isso para minha mãe. Minha mãe achou que eu precisava de psicólogo, né? Como muitas pessoas acham, né? Que precisa de psicólogo. E na verdade não era bem isso. Eu tinha contatos, e teve outros que eu vou contar em outras histórias, que eu acho que não dá para contar tudo de uma vez, mas foi muito interessante. Ela não acreditou. Eu continuei ouvindo, né? Isso por várias noites. Isso só foi cessar quando eu fui para casa da minha tia. E outra coisa que eu via também nesse quarto, em cima das caixas que eu havia dito que tinha, eram inúmeras cabeças de piratas decepados. Cabeças decepadas assim em cima das caixas, olhando para mim. Eu achava aquilo a coisa mais louca do mundo, né? E eles olhavam para mim, tipo, ficavam me observando, e eles eram tipo cabeça cortada mesmo, e eram piratas. Eu não sei muito bem o porquê que eu via, eu olhava, eu voltava a cobrir a cabeça e ficava, né, tinha mania de dormir com a cabeça coberta, porque eu via e eu não sei, né, nessa época aí eu não entendia e eu deixei pra lá. Não, assim, depois eu lembro que eu saí daquela casa, fui morar com uma outra tia, com uma tia minha, e depois minha mãe saiu daquela casa também, foi morar em outra casa. Então, eu não sei. Esse é o relato que aconteceu comigo quando eu tinha por volta de 6, 7 anos de idade. E isso é muito real, isso é muito nítido até hoje na minha mente. Eu não estava dormindo, nem estava em transe, não. Realmente eu vi. E creio eu que muitas crianças veem também. É por isso que a gente precisa investigar isso, né?
Não necessariamente isso seja um problema psicológico, às vezes é um problema de mediunidade desenvolvida, né? De uma percepção aguçada que a pessoa tem e precisa dar uma certa atenção, sim, né? Porque senão a gente entra num... Depois, com o tempo, claro, a gente vai tentando entender algumas coisas, mas é mais corriqueiro do que se pensa. Então essa é a minha história, uma das histórias que eu vou contar muitas outras. E eu peço aí que deem o like, que se inscrevam no canal se não for inscrito. E até a próxima Histórias e Contos. Contos e Histórias.